Capítulo 761. O que aconteceu? Klein instantaneamente ficou tenso. Ele havia experimentado muitos acidentes no passado e sabia que facilmente se envolveria em assuntos Beyonder. Ao encontrar algo semelhante, ele não pôde deixar de ficar inconscientemente em alerta. Parecia alguma forma de transtorno de estresse pós-traumático. Depois de observar seriamente a figura de Hazel Matt desaparecer da escada, Klein sentiu que ela estava com pressa e não estava em pânico. Isto significa que ela tem o assunto sob controle. Além disso, Matt é membro do Parlamento da Câmara dos Comuns, um membro da alta sociedade logo abaixo dos nobres do reino. Deveria haver Beyonders por perto protegendo-o. Sim, o filho mais velho do Conde Hall também está aqui, então seus guarda-costas também devem ser Beyonders. Além disso, a Catedral do Santo Samuel fica a apenas 10 minutos de carruagem da rua Boquilund. Se alguma coisa realmente acontecesse, os falcões noturnos, sacerdotes e bispos se apressariam. A menos que alguém decidisse se sacrificar, ninguém criaria um acidente neste baile. Klein gradualmente se acalmou e teve outro palpite sobre a situação de Hazel. Ela estava correndo para o terceiro andar para resolver os efeitos negativos do item místico. A pergunta que Klein havia feito a Rhodes anteriormente era onde ele poderia obter um item místico que pudesse roubar os poderes Beyonders de outras pessoas, e uma das respostas que recebeu foi Hazel Matt. Pensando na dança deles, a imagem de Hazel foi rapidamente reconstruída na mente de Klein com seus diferentes acessórios como foco. Enfeites de cabelo, brincos, colar, broche, luvas. Qual seria? Klein retraiu o olhar e sentiu sede. Por isso, pegou um copo d'água e bebeu. Assim que largou a xícara, viu sua professora de etiqueta, Varhana Heisen, aproximar-se dele com um prato. Esta madame estava vestida com um vestido vermelho, mas não parecia exagerada. Ela sorriu para Duane Dantes e disse: "Percebi que você não gosta de beber álcool." Certa vez, perdi um assunto importante por causa da bebida. Klein deu corpo ao personagem de Duane Dantes como uma pessoa experiente e profunda. Claro, ele sabia como se conter. Não usou seus poderes de sem rosto para remover um dedo para provar o quão determinado ele estava ao fazer aquele antigo juramento. Quando Varhana ouviu isso, ela sorriu pensativa. Seu passado está cheio de mistério. Isto é fatalmente atraente para muitas jovens. Ela não continuou no assunto e disse: "Esqueci de dizer que o problema que meu marido enfrentou foi resolvido." Klein pegou uma taça de champanhe e ergueu-a. Ele então disse com um sorriso: "Isso é algo para ficar feliz." Parabéns. Ele não mencionou nada sobre ele ajudar em segredo. Varhana lançou-lhe um olhar profundo e penetrante enquanto erguia a taça de vinho tinto que tinha na mão. Saúde. Depois de tilintar as xícaras e tomar um gole, Klein pediu licença educadamente, largou a xícara e foi para o banheiro. Isso não foi porque queria ir acima da névoa cinza, mas apenas devido aos efeitos negativos do sentença de morte. Ele havia bebido muita água e precisava se aliviar. Ao sair do banheiro, Klein olhou para a escada que levava do segundo ao terceiro andar. Ele encontrou Hazel Matt descendo com passos lentos. Ela usava uma expressão imperturbável. Na verdade, não foi um grande problema. Provavelmente é resultado dos efeitos colaterais negativos do item místico que ela possui. Eu me pergunto o que é. Klein soltou um suspiro de alívio enquanto analisava casualmente a pista de dança. Durante o interlúdio entre duas músicas, ele se aproximou de uma madame e a convidou para um baile. Com a aparência e porte de Duane Dantes, seu convite foi sem dúvida aceito. Com ele dançando, comendo, conversando e comendo de novo, o baile lentamente chegou ao fim enquanto os convidados se despediam um após o outro.
Tendo completado sua missão de trocar cartões de visita, Klein fez o mesmo. No entanto, não foi a primeira nem a última pessoa a sair. O salão logo ficou em silêncio enquanto a Madame Rihanna monitorava os criados enquanto eles limpavam a área. Enquanto isso, ela chamou sua filha, Hazel Matt. A atuação do Sr. Duane Dantes foi melhor do que eu imaginava. Muitas madames até me perguntaram sobre ele em particular, disse a Madame Rihanna de maneira velada. Hazel, qual foi a sua impressão dele quando você estava dançando e conversando com ele? Você é muito mais madura do que as garotas da sua idade. Acredito no seu gosto e julgamento. Ela conhecia a filha muito bem e acrescentou deliberadamente a última frase. Caso contrário, era improvável que Hazel estivesse interessada em dar uma resposta detalhada. Hazel não era tão arrogante na frente da mãe. Ela disse, depois de pensar um pouco. Ele não está muito familiarizado com esse círculo e menciona facilmente tópicos que podem ser ofensivos, mas tem muito conhecimento. Muito conhecimento. Madame Rihanna ficou um pouco surpresa ao repetir as palavras da filha. Dada a sua compreensão de Hazel, este foi um elogio bastante bom. Ela não podia deixar de ficar preocupada com o fato de sua filha ter gostado de Duane Dantes. Hazel dá pouca importância aos solteiros elegíveis ao seu redor porque eles são muito jovens, inexperientes e incapazes. Acontece que Duane Dantes é o tipo de homem que as meninas que amadurecem cedo gostam. Rihanna de repente sentiu um pouco de arrependimento por ter convidado o cavalheiro para o baile. Ela sabia que, com a personalidade de Hazel, ela poderia muito bem fugir se sofresse alguma objeção ao seu amor recém-descoberto. Hazel pareceu sentir os pensamentos da mãe e disse sem emoção: só gosto de homens que sejam suficientemente poderosos. Ufa! Rihanna silenciosamente soltou um suspiro de alívio, pois não estava mais preocupada com o problema de antes. Isso porque Hazel era uma garota muito parecida com ela. Reticências. Tarde da noite, Hazel levantou-se da cama. Com sua visão noturna, ela vestiu roupas que facilitavam os movimentos. Ela desceu da varanda do quarto e evitou cuidadosamente os guarda-costas da família. Foi até o jardim e chegou ao meio da rua Boquilunde. Nem todo bueiro de esgoto permitia a passagem humana com escadas verticais de metal. Hazel afastou habilmente a tampa do bueiro e desceu antes de fechar a tampa por baixo. Quase 45 minutos depois, ela moveu novamente a tampa do bueiro e voltou para as sombras da rua. Nesse momento, Hazel viu uma sombra entrar agilmente em um jardim próximo. Unidade 160. Ela leu o endereço correspondente. Não era outra senão a residência de Duane Dantes. No terceiro andar da mansão, Klein foi mais uma vez acordado de seu sono devido à sua intuição espiritual. Teve o desejo de capturar o infiltrado que perturbava seu sono e alimentá-lo à fome rastejante. Desta vez, ele abriu diretamente sua cigarreira de ferro e soltou sua marionete espectro. Senor, em seu casaco vermelho escuro, primeiro caminhou até o espelho de corpo inteiro antes de saltar para a janela do quarto de seu criado. Ele observou Richardson e viu o valete sentar-se enquanto olhava para a porta com medo e ansiedade. A porta se abriu silenciosamente quando uma sombra entrou. Sob o luar carmesim, o infiltrado expôs pele amarelo acastanhada, contorno suave e cabelo preto curto e encaracolado. Ele obviamente veio do continente sul. Com uma aura fria e sombria, ele parou perto da porta e olhou para Richardson, dizendo em voz profunda: "Você decidiu. Não acredite que você pode alcançar uma vida tranquila partindo. Dentro de você flui o sangue dos súditos da morte. Você está destinado a desistir de tudo para restaurar a glória de Deus. Pense em sua falecida mãe.
Pense nos insultos que você sofreu uma vez. Você deseja que seu filho cresça sob o olhar desdenhoso dos outros, para ser um servo dos outros para sempre. Mas, o que posso fazer? Richardson abaixou a cabeça enquanto dizia com grande dificuldade. Espere pela missão. A voz do infiltrado ficou mais gentil. Richardson não se comprometeu com uma resposta porque parecia estar lutando interiormente. Quanto ao infiltrado, ele não parecia se importar com sua hesitação. Ele tratou a situação como se Richardson tivesse concordado, virou-se, saiu da sala e seguiu os passos de volta. Assunto da morte. Alguém do Episcopado Luminoso, ou outra organização que está tentando restaurar Balaam. Depois de testemunhar tudo, Klein recostou-se na cama e disse silenciosamente: que missão eles dariam a Richardson? Roubar meu dinheiro para fornecer fundos para a organização? Ou criarão um incidente terrorista em um dos bailes da alta sociedade? Naquele momento, o infiltrado desceu da varanda, passou pelo jardim e pulou a cerca perimetral feita de barras de aço. De repente, viu uma figura atacar à sua esquerda. Ele se esquivou enquanto cerrou o punho e deu um soco. Tude! O soco atingiu a figura negra, mas atravessou-a diretamente. Foi como se ele tivesse atingido uma sombra criada pelo poste de luz. Enquanto isso, ele sofreu um forte golpe na nuca ao desmaiar no chão. A figura de Hazel surgiu imediatamente atrás do infiltrado enquanto ela usava uma expressão animada. Era como se tivesse completado um golpe bem-sucedido. Ela rapidamente controlou suas emoções enquanto mantinha seu comportamento arrogante. Ela se virou para olhar os portões de metal preto da rua Boquilund, número 160. Esta garota inclinou-se e segurou o infiltrado pelo braço enquanto o arrastava até a porta de Duane Dantes. Imediatamente depois disso, Hazel soltou a mão esquerda, limpou todos os vestígios, avançou com o queixo ligeiramente levantado e tocou a campainha. Então, partiu rapidamente, indo direto para sua casa através das sombras da rua. E num poste de luz do lado de fora da unidade 160, no portão de metal preto havia um pedaço de vidro. Refletia uma figura vestindo um casaco vermelho escuro e um velho chapéu triangular. Ele tinha visto todo o processo. Reticências. Como devo lidar com isso? Dentro da sala, Klein ficou perplexo. Ele sabia que Hazel estava fazendo uma boa ação anônima para seu vizinho acabar com um infiltrado, mas desta forma, se seu mordomo fizesse um boletim de ocorrência, o assunto seria investigado detalhadamente, fazendo com que o assunto fosse transferido para os Nighthawks. Quando chegasse a hora, quem quer que tivesse atingido o inconsciente do infiltrado se tornaria uma questão importante. Se Klein fosse realmente uma pessoa comum, isso não teria importância, ele poderia permitir que os falcões noturnos conduzissem sua investigação. No entanto, ele não era apenas um Beyonder da sequência 5 poderoso, mas também planejava roubar um item de trás do portão Chanes. Ele não queria que nenhum contratempo externo estragasse seus planos, caso contrário teria que mudar de identidade mais uma vez. Para ser franco, sua primeira solução foi encontrar uma maneira de encerrar os serviços de Richardson. No entanto, o que ouviu mudou um pouco de ideia. Se eu terminasse os serviços de Richardson, seria equivalente a empurrá-lo para o abismo, apesar do seu desejo de uma vida tranquila. Isso o forçará a se misturar com essas pessoas. Infelizmente, Duane Dantes tem uma missão, caso contrário, ajudá-lo por cortesia não seria difícil. Klein suspirou enquanto pensava. 10 segundos depois, o infiltrado inconsciente levantou-se de repente, virou o pescoço e se escondeu nas sombras próximas. E neste momento, o mordomo Walter saiu pela porta principal da casa ao ouvir a campainha. Ponto.